Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 21, falar de arte, falar e fazer arte, né? Hoje vamos conhecer uma artista mundialmente conhecida com um prestígio muito grande, chamada Beatriz Milhazes, e ela é brasileira. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, e também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, a Beatriz Ferreira Milhazes, ela é natural aí do Rio de Janeiro, nasceu em 1960. Ela é uma pintora, gravadora e colagista. A sua obra, ela tem como uma forte característica aí o uso da cor e também de estruturas geométricas, arabescos, florais também, motivos ornamentais, para criar essas composições que causam até um certo dinamismo aí ao serem observados. E pelo uso aí dos arabescos e os florais, ela até se encaixa quase como uma artista barroca, mas contemporânea, né? Então ela utiliza essa referência dos arabescos aí da arte barroca para suas obras aí contemporâneas. Ela teve aí uma experimentação em monotipia, que eu já vou explicar um pouco mais o que é isso para vocês. Ela desenvolveu então uma técnica de construção da pintura baseada então em colagens, criando então motivos em filmes plásticos e transferindo para a tela quando eles estavam secos. Então o que ela fazia? Ela pintava, né, aquele motivo, né, aquele símbolo, aquele desenho em filme plástico, então uma superfície impermeável. E quando secava, ela tirava, virava quase um adesivo, né, um decalque. Ela tirava e aplicava então nessa tela. E com isso ela podia então criar os seus próprios elementos para a pintura e também sobrepor eles, né, de uma maneira assim bem bacana e que acabou dando uma identidade muito pessoal para as obras dela. Então, o que é uma monotipia? É uma impressão, uma pintura que se faz uma única impressão. É como uma gravura, né? Existem aí vários tipos de gravura e essa se chama monotipia porque ela faz somente uma cópia. Então, eu quero convidá-los a fazer uma monotipia comigo. Vocês vão precisar de uma superfície permeável, tá? Pode ser uma pastinha, ó, que eu trouxe aquelas pastas de arquivo, ou até um plástico, ó, um plástico daqueles de pasta, ou até uma sacolinha plástica de mercado, qualquer superfície que seja permeável, uma mesa de vidro, alguma coisa aí que a tinta ela não vai absorver, tá? Vou utilizar esse transparente, esse pacotinho de plástico. O que você vai precisar também? Uma folha branca, que é onde você vai estampar a tua gravura, tinta e pincel. Você pode até usar os dedos, né, para fazer a pintura. Eu vou usar aqui o azul e vou criar qualquer pintura aleatória para marcar esse plástico. Então, eu vou fazer a minha pintura no plástico. Você vai ver que a tinta, ela não assim, ela é fácil de ser espalhada no plástico e ela não seca tão rápido e o plástico não absorve essa tinta. Por isso, ela precisa dessa superfície aí impermeável para fazer esta monotipia. Ó, vou erguer aqui então. Eu fiz aqui 4 listras nesse plástico e como eu vou fazer agora essa impressão, essa cópia? Eu vou utilizar o sulfite branco, vou posicionar como eu quero e vou deitar ele aqui e apertar. Vou pressionar essa minha folha branca sobre a tinta e vou aqui, ó, tirar. Eu fiz então a impressão no papel. E ele fica único porque ele cria essa textura que eu não tenho quando eu pinto direto sobre o papel. E acaba sendo incerto, porque você não sabe como ele vai ficar, o efeito, o resultado final dessa impressão. E a monotipia, porque se eu colocar novamente a folha sobre a tinta aqui, ela não vai carimbar, porque toda a tinta que estava em excesso transferiu aqui para o papel. Então, é uma técnica bem legal que fica de sugestão para vocês utilizarem. O que a Beatriz Milhazes usava era um pouco diferente, era uma monotipia também, mas como eu falei, ela usava a tinta sobre o plástico, deixava secar e tirava essa película, então, de tinta e aplicava sobre a tela. Também é uma monotipia, mas um pouco diferente.
Essa aqui que eu mostrei então para vocês podem usar aí, né, para experimentar e fazer vários formatos, objetos e desenhos avulsos aí aleatórios para experimentar esse tipo de impressão que é bem legal. Então, vamos conhecer as obras da Beatriz Milhazes. Nesta aqui, que se chama Me Perdoa, Te Perdoo, feita em 89, a gente já vê algo parecido com essa monotipia. Olhem que ali a gente percebe essas falhas no azul, coincidentemente eu fiz linhas azuis também. Então, ele aparece essas falhas, essa textura que eu comentei, que ele acaba sendo muito particular. Nessa obra, então, a gente percebe aí esse padrão geométrico, né, que ela tem aí no início da carreira, e ela tem também uma estrutura assim muito rígida, né, linhas paralelas, né, e é o começo da sua carreira e da sua técnica. E depois ela vai então se soltando e usando formas um pouco mais arredondadas e muitos círculos. Mas aqui foi o começo dessa monotipia que ela usava, né? Que ela utilizou então, que parecem esses azuis rasgados, né? Falhados ali no fundo, utilizando essa monotipia. Já nessa obra, Foi Bom Te Encontrar, de 88, e a outra ao lado, Desculpe, mas Teve que Ser Assim, do mesmo ano, além da relação então figura e fundo, que ela utiliza, as duas são bem parecidas, mas essa repetição das formas, né, e dos elementos aí, acaba virando uma marca da artista. Então, são trabalhos diferentes, mas que usam até como um mesmo tema, e tem esse contraste, então, em figura e fundo, né? Que ela acaba... A gente percebe em cada repetição da imagem que utiliza não só a cor diferente, mas acaba resultando numa textura diferente, né? A gente percebe marcas falhadas de tinta, um lugar mais nítido, a outra um pouco mais borrado. Então, era essa a intenção, trazer essas diversas texturas, né, com essa técnica dela. Ali, de 95 e 96, ela estuda, então, gravura em metal e linóleo. E as obras dessa época, então, revelam, assim, uma sensibilidade no uso da cor, como O Príncipe Real, de 96, e As Quatro Estações, de 97. Desde os anos 90, então, a Milhazes ela se destaca em mostras internacionais também, né, que realiza nos Estados Unidos e na Europa. Aqui eu tenho o exemplo, então, O Príncipe Real. Aqui a gente começa a perceber já mais esse tema floral, essas linhas curvas, então ela já vem se desfazendo daquele padrão todo reto, engessado daquela primeira obra, e começa a ousar mais nas cores e aperfeiçoar aí a sua técnica. Essa é a pintura citada também, As Quatro Estações, que também mostra um pouco mais essa leveza, essa espontaneidade da artista. Os elementos aí principais, né, das obras dela são essa diversidade de cores, então ela traz aí uma explosão de cores e formas também, em diferentes variações, né? Então, ou colagens, pintadas, sobrepostas também. Então, como ela usava essa monotipia, onde ela usava, né, como um decalque que ela tirava dessa superfície plástica para aplicar na tela, ela conseguia sobrepor muitas imagens e fazer um efeito muito legal. E que, olhando na tela, ele ficava com uma grossura mínima, então parecia realmente pintado diretamente na tela. Então, ela acaba criando essa maneira bem particular de produzir. E essa tela se chama Cabeça de Mulher, de 96. A Beatriz Milhazes, desculpe, ela tem aí uma fila de espera por uma de suas obras, que é muito longa, tá? Mas ela não muda a maneira que ela pinta. Então, ela chega a produzir aí no máximo 7 telas por ano. E tudo muito planejado. Então, ela não se abala, digamos assim, por ter aí uma fila de espera das suas obras, ela não se apura nisso, ela faz esse máximo de 7 telas por ano e mantém muito planejado. Então, por mais que a gente, né, observando essas pinturas, parece uma coisa assim que a gente olhando, nossa, mas isso até eu faço, né? Mas tem toda uma intenção, um uso dos elementos. E ela diz o seguinte, né, sobre essa explosão de cores que ela traz nas pinturas. Sem a cor, a imagem não acontece. Quando a sinfonia das cores não funciona, a sedução acaba. Então, isso resume muito esse trabalho no ritmo dela, porque ela não quer que essa sedução acabe. Ela quer, então, manter essa intenção, essa qualidade
então por isso ela também não vai se apressar por ter pessoas aí esperando a produção das suas obras. Esta obra, surpreendentemente, ela foi vendida por mais de US$1 milhão, equiparando-se aí à célebre pintura da Tarsila do Amaral, o Abaporu. E olha que é muito importante destacar que esse valor, né, aí mais de US$1 milhão, nunca foi alcançado por nenhum outro artista brasileiro vivo. Por quê? Muitos artistas acabam tendo fama e sendo valorizados depois da sua morte. Então ela aí é a única artista brasileira viva a alcançar um valor tão alto em uma pintura. E não é a única. Outras depois elas vão ser leiloadas aí por valores altíssimos. Outro grande sucesso, né, internacional aí dela é a tela O Moderno, tá? Que ela foi pintada em 2002. E em um leilão realizado em 2015, a obra foi aí arrebatada por US$1,2 milhões. Imagina, gente. Então, ela está só crescendo esse preço de mercado da arte dela. E a obra consiste, então, ela é grande, ó, 3 metros por 1,5, então tem grandes proporções. E esse amontoado de círculos, formando mais círculos, ocupa aí quase toda a dimensão da tela. Em 2003, ela teve aí a sua participação na Bienal de Veneza, que é uma grande exposição e muito importante que acontece em Veneza. E ela apresentou, então, né, todo esse colorido que ela tem nessas telas e acaba tendo muito prestígio internacional também. Ela participou também da Bienal de São Paulo em 2004 e da Bienal de Xangai em 2006. E tem ainda algumas de suas obras que elas fazem parte de um importante museu da Europa e nos Estados Unidos, então ela está pelo mundo todo. E ela já realizou também exposições no museu então de Madrid e no MoMA também, um grande museu de Nova York. Então olha só, nos principais nomes aí de exposições e de museu, ela estava presente, se faz presente, né? Ali, a partir de 2010, ela começa a sair só do bidimensional, né, da pintura, para algo mais concreto, né, criando aí estruturas tridimensionais. E essa estrutura que temos na imagem se chama Gamboa, que foi feita em 2010, e ela é uma espécie de mobile, tá, que está pendurada ali e acabou sendo considerada uma obra de arte, mas a sua criação inicial foi feita para um cenário de um espetáculo de dança. Então, ela nem produziu com a intenção de ser uma peça aí, né, que faça parte desse acervo dela, mas acabou fazendo tanto sucesso que é como se materializasse as pinturas dela. Então, ela usou diversos materiais para criar esse lindo cenário que acabou, então, fazendo parte desse acervo da artista. Em 2013, ela realizou uma mostra, então, panorâmica chamada Meu Bem, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, em comemoração aí aos 30 anos de carreira. Deixo como sugestão aqui um vídeo que a artista fala sobre esses 30 anos de carreira. Ela apresenta e comenta aí essa sua evolução até chegar nesses objetos tridimensionais. Tem muitas imagens muito bonitas. Conseguimos então ver um panorama assim muito amplo, essa carreira dela e essas belas pinturas e construções aí de objetos. Outro sucesso da artista, então, se chama uma coletânea As 4 Estações. E nessa coletânea, ela representa, então, as 4 estações do ano. E essas telas são muito grandes e, apesar de serem tão grandes, elas relacionam a estação com o seu tamanho. Então, além das cores e da interpretação dela, das estações, ela representa propositalmente, reparem no inverno, né? O inverno é estreito, ele ocupa um espaço menor. Aqui a gente vê elas expostas lado a lado assim, e ela associou esse tamanho, né? Essa largura, então, diferente, a altura é a mesma, mas essa largura é diferente aí, em sintonia com a duração desigual das estações do ano. Então, como ela é do Rio de Janeiro, e ela até no vídeo que eu coloquei de sugestão, ela coloca que esse inverno tão estreito acaba associando como
que o inverno não faz parte do Rio de Janeiro, como se ele fosse um estranho no Rio de Janeiro. Por isso ela representa ele então bem mais estreito que as demais. Outra tela então, chamada o Elefante Azul, ela foi levada a leilão e acabou aí arrebatando $1,5 milhão. Tá? Foi criada em 2002 e né, começou aí com lances muito altos e tá fazendo uma carreira incrível ainda em vida, né? O que é muito difícil para os artistas. Essa tela me chamou a atenção e eu resolvi trazer para mostrar para vocês, porque ela foi feita aí com colagens de embalagens, tá? Ela se chama Um Sonho de Valsa e aí a gente percebe realmente embalagens de bombons de sonho de valsa e muitos outros chocolates, né? A gente vê embalagem de bis, lacta, outros chocolates ali, embalagens. Então, vejam só, né? Qualquer material pode vir a se transformar aí nas mãos de um artista e de qualquer pessoa, tendo aí intencionalidades bacanas, né? E o trabalho foi a leilão em 2017, no Rio de Janeiro, e alcançou aí um lance mínimo de R$550 mil. Então já começou alto, né? Então, para manter o nível das obras dela. O ateliê da artista fica no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e atualmente ela tem somente um assistente, então a maioria realmente é ela mesma que produz as peças, e o que também mantém esse ritmo, né, no máximo 7 produções ali no ano, porque ela faz realmente sozinha, apenas com um assistente. Muito bem, assim terminamos então de conhecer uma grande artista brasileira que muitas vezes, né, não temos a oportunidade de conhecer e que tem um belo trabalho e alcança aí deixando registros aí no mundo todo. Um abraço e até a próxima!